Um dia desse eu estava conversando com o Paulo Junqueiro, meu amigo e ex-presidente da Sony Music, sobre a estreia solo de Sting. The Dream of Blue Turtles está completando 40 anos. Aliás, já completou 40 anos no dia 17 de junho e recentemente ganhou uma versão expandida somente nas plataformas de streaming. E o Paulo me falou uma coisa curiosa. Todos nós nos sentimos traídos quando saiu esse disco, porque eu tinha assistido ao show de lançamento do Reggatta de Blanc em Portugal e vi a força que era o The Police ao vivo, aquele punk muito bem tocado, aquele punk repleto de canções de apelo pop. E de repente, o líder desse grupo, principal compositor desse trio, larga tudo para fazer jazz e, assim como eu, o Paulo foi ouvir o disco querendo não gostar. E assim como eu, ao final da audição, estávamos todos encantados e apaixonados pelo disco. The Dream of Blue Turtles foi a primeira incursão do Sting como artista solo, na qual ele se cercou do melhor que havia do universo do jazz naquele período. O saxofonista era Branford Marsalis, do clã Marsalis, uma tradicional família de jazzistas de Nova Orleans. Nos pianos, Kenny Kirkland, um prodígio, um sujeito que estava fazendo o seu nome no universo do jazz. O baixista era Daryl Jones, que tocou com Miles Davis e hoje está nos Rolling Stones. E o baterista era nada menos que o sensacional Omar Hakim, vindo então do Weather Report e trabalhando muito como session man. The Dream of Blue Turtles não é um disco de rock, apesar de ter uma grande canção pop que é If You Love Somebody, Set Them Free, que foi o primeiro single do Sting. Mas sim, houve uma tentativa que se resultou num grande acerto do Sting em fazer um tipo de música mais sofisticada, um tipo de música que fosse mais abrangente para públicos além do que ele conquistou com o The Police. Se a gente for ver, a história da música pop é repleta de casos desse tipo. Em determinado momento, aquele compositor que sempre foi rock and roll, ele se rende ao universo do jazz, ele pede licença ao universo do jazz. Uma maneira de falar assim, olha, eu sou roqueiro, eu sou cabeludo, mas eu também gosto de uma música sofisticada, eu também sou um sujeito de bom gosto. E ou faz um disco calcado nos padrões do jazz, ou se rende ao repertório dos standards norte-americanos. Paul McCartney, por exemplo, fez um disco que, além de ter canções próprias, tem uma outra rendição ao universo jazzístico. O mesmo se pode dizer de Eric Clapton, que fez um disco no qual se destaca uma grande versão de Our Love Is Here to Stay, de George Gershwin. Rod Stewart fez 3 discos como crooner de standards norte-americanos e até mesmo o Iggy Pop lançou um disco de versões de jazz. Se a gente for mal comparar, é como aqueles roqueiros brasileiros que em determinado momento de suas carreiras foram pedir bênção ou se renderam ao repertório dos bastiões da MPB. Mas voltando ao Sting, o repertório de The Dream of Blue Turtles, título que foi baseado num sonho que ele teve, nas quais essas tartarugas azuis estavam revirando o solo, ele viu aquilo como uma necessidade de revirar as coisas na carreira dele. Não é exatamente um disco de jazz, embora, como eu falei, tivesse jazzistas em sua formação. É um disco de pop adulto, como poucos. Se você tem If You Love Somebody, Set Them Free, você tem canções como Russians, que hoje soa até um tanto datada, mas foi composta no período da Guerra Fria, na qual o mundo era dividido entre os russos e os norte-americanos. E o Sting faz uso de um tema do grande compositor Sergei Prokofiev para costurar a sua composição. Você tem Love is the Seventh Wave, que é um reggae, mas não aquele reggae acelerado dos tempos do Police, era uma coisa mais voltada para o calypso. Você tem uma outra balada pop, Fortress Around Your Heart. Você tem We Work the Black Scene, que é uma música ok. E você tem, acima de tudo, Moon Over Bourbon Street. Naquela época, não se falava tanto em Lestat, ou Louis, ou Armand, que eram os vampiros que depois povoariam as nossas imaginações no filme Entrevista com o Vampiro, de Neil Jordan, e mais recentemente na série que está em cartaz na Amazon Prime.
Naquele período, quando o Sting compôs essa música, havia o livro Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice, na qual Louis dá uma entrevista para um repórter e conta a sua história, conta de como ele virou vampiro e conta todo o seu sofrimento. E Bourbon Street é nome de uma rua da cidade de Nova Orleans, uma rua marcada por muito clipe de striptease, é uma rua onde todo mundo pede as estrebeiras ali na cidade, inclusive eu, e também é o nome de uma das minhas casas noturnas prediletas. É uma das faixas mais jazz do álbum, pontuada por solos do Branford Marsalis, um saxofonista espetacular, um musicista como poucos, e irmão, claro, do Wynton Marsalis, que hoje é o chefão do Lincoln Center, uma poderosa entidade sediada em Nova York que defende a tradição no jazz. The Dream of Blue Turtles é considerado por muitos técnicos de som como um disco perfeito. Ali não tem nada fora do lugar, ali é tudo muito bem tocado, tudo muito bem certinho. É um disco com um som poderosíssimo, muito bem equalizado, como pouco se faz nos dias de hoje. O Sting, curiosamente, assim como o Paul McCartney, embarcaria para uma outra aventura. Ele gravou um disco tocando alaúde, sobre o qual o menos que nós falarmos será melhor. E o Paul McCartney também se aventurou pelo universo erudito, criando missas e oratórios, um deles dedicado à ex-mulher dele, a Linda McCartney, o Etchecormeon, a Linda que morreu em 1998. O interessante e o principal a se falar de The Dream of Blue Turtles e na carreira do Sting é que hoje ele é um compositor procurado pelos jazzistas. Hoje, o Sting, a qualidade de suas criações caiu no gosto dos grandes intérpretes norte-americanos. Eu recomendo muito a audição da canção Fragile, que está no disco Nothing Like the Sun, de 1987, mas Fragile tem que ser com Cassandra Wilson. E, embora hoje, no jazz moderno, é normal você ver intérpretes e instrumentistas procurando inspiração no pop, porque afinal o standard muitas vezes já deu o que tinha que dar, e hoje eles estão se voltando para Johnny Mitchell, Randy Newman, Eagles, Sade. É interessante perceber como o Sting conseguiu criar um repertório sofisticado, original, que conseguiu transportar, que conseguiu transpor o universo musical, indo para esferas muito, como eu digo, muito highbrow. Muito highbrow vem de sobrancelhas para o alto, sobrancelhas acentuadas, o que significa que é algo para ser consumido por uma plateia mais intelectualizada. Embora eu ame o que o Sting fez pelo Police, eu ame todos os discos que o Police fez, essa fase solo do Sting é uma das mais brilhantes que um cantor e compositor possa ter realizado. The Dream of Blue Turtles, como eu falei, está numa edição expandida, que tem vários remixes para If You Love Somebody Set Them Free e uma versão acústica e um tanto crua de Moon Over Bourbon Street, além do single Another Day, que foi o lado B de If You Love Somebody Set Them Free. Escute e você vai perceber que 40 anos depois do seu lançamento, a qualidade das canções do Sting não diminuiu um acorde sequer. Vale muito a audição e que venham outros aniversários para que a gente possa falar de outros clássicos lançados por esse incrível cantor, compositor e instrumentista inglês. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não gostou, mande para o Stuart Copeland e para o Andy Summers para eles morrerem de inveja. Ative o sininho e fique ligado que logo a gente volta para falar mais uma vez sobre música. Até lá!